Olá, Leandro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live. E eu resolvi fazer essa live como uma forma de compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo sobre empreendedorismo. Empreendedorismo, né? Você que tem um negócio ou você que quer começar um negócio. E por que que eu faço isso, né? Por que que eu estou fazendo isso? Na verdade, desde 2013 eu tenho um canal no YouTube onde eu vinha compartilhando conteúdos e o fato é que eu amo essa parte de empreendedorismo. Eu tenho meu próprio negócio, minha consultoria de TI, talvez você conheça ou não, desde 2007, né? Então mais de 12 anos, 13 anos aí. E me apaixonei por esse tema de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Então, eu vou tentar fazer algumas lives aqui. Eu digo tentar, não é uma boa palavra, mas tentar porque é difícil. O meu tempo é um desafio, né? Eu parar um pouco e durante o dia falar, tá aqui falando para você. Então, vamos utilizar esse tempo da melhor forma possível. Eu vou tentar fazer uma live pelo menos por dia, ou dia sim, dia não, aqui no Instagram, sobre empreendedorismo. Então fica ligado aí quando eu tiver ao vivo. Você pode pegar isso ao vivo ou o Instagram, se eu não me engano, vai deixar por 24 horas aqui para você ver. Beleza? Então, das minhas paixões é TI, né? Tem uma consultoria de TI e a outra é empreendedorismo. E até por isso eu criei um método, né? O método SFT junto com duas sócias. A gente tem um curso sobre desenvolvimento pessoal, né? Sobre você, desenvolvimento pessoal, sobre equipe, como você pode formar uma equipe, manter uma equipe, marketing, vendas, que são duas áreas que eu amo também, e financeiro. Bom, e hoje, para a gente estrear aqui esse quadro, né, essa live, eu vou falar sobre um livro que eu já reli agora em 2020, que é esse daqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Talvez você já tenha lido também, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Qual que é a ideia principal desse livro? O que tem a ver com empreendedorismo, tá? A ideia é como que os ricos fazem, tratam o seu dinheiro. A maneira com que os ricos tratam o dinheiro é totalmente diferente com que a classe média e os pobres tratam o dinheiro. E é por isso que cada vez os ricos ficam mais ricos. E é por isso também que as pessoas você vê pessoas altamente gabaritadas, que tiveram estudo formal, aí até pós-graduação, MBA, que tem muito conhecimento, ou às vezes um técnico muito especializado, mas que ganha muito dinheiro também, mas não consegue manter o dinheiro na sua vida, não consegue administrar esse dinheiro, se é que é possível administrar dinheiro. E a gente vê também pessoas que são menos qualificadas. Eu conheço muitas pessoas menos qualificadas, mas que sabem fazer o dinheiro virar, multiplicar na vida delas, né? E esse livro fala muito sobre isso. Uma das coisas então o autor é o Robert Kiyosaki, talvez você conheça ou não. E uma das coisas que ele fala, então o título é Pai Rico, Pai Pobre, porque ele tem dois pais. Um pai, na verdade, é o pai biológico, que ele é uma pessoa instruída, porém ele morreu pobre, e o outro é o pai de um amigo dele, do Mike, o amigo dele, e ele segue os dois conselhos, né, até um certo ponto que ele vê que o pai rico, que inclusive é um pouco menos instruído do que o outro pai pobre, ele vê que esses conselhos para a vida financeira dele eram melhores. E quais eram esses conselhos, né? Um dos pontos
que o livro trata é sobre a questão de você investir em ativos. O que os ricos fazem, né? Quando os ricos trabalham também, principalmente no começo da vida, até um certo ponto, trabalham, e aquele dinheiro, aquela entrada de dinheiro, eles investem, eles vivem uma vida comprando o essencial ali, sem grandes supérfluos, e eles compram ativos, ou seja, fazem o dinheiro. Ativo é tudo que você, quando você investe em ativo, é um dinheiro que vai voltar para você. E passivo é um dinheiro que só sai do seu bolso e não vai voltar para você. Então, os ricos, eles investem em ativos. Investem em coisas necessárias também para a sobrevivência, mas investem em ativos. E esses ativos vão voltar para você em curto, pode ser curto, médio ou longo prazo, tá? Não importa. Então, um terreno, por exemplo, é um ativo? É um ativo. Você vai comprar um terreno, ainda terra, né? Você, dependendo do lugar, muito difícil desvalorizar aquele terreno. Se você pode construir alguma coisa em si, colocar, né, um imóvel que você vai alugar, você pode depois, mais tarde, vender aquele terreno e dificilmente ele vai desvalorizar, ele vai estar valendo menos do que quando você pagou. A não ser que seja um lugar muito ruim, que aconteceu alguma coisa ruim nesse lugar que você vai perder dinheiro, né? Que desvalorizou. Então, o conceito de ativo é isso, é você investir em algo que vai voltar dinheiro para você. Aí a gente tem outros exemplos, ações, fundos, né, que você pode investir no banco, criptomoeda, entre outros. E o que seria passivo? Passivo é o que sai do seu bolso e não volta mais. Então, por exemplo, você comprar um carro, se você comprar um carro zero, só dele sair da concessionária, ele desvalorizou 25%. Você tem o seu carro, você comprar um carro, você tem gastos com ele, né? Você tem a manutenção do carro, tudo isso é um passivo, ele só vai desvalorizando. Tá? Então, são dois exemplos para você entender bem. E o que os ricos fazem? Essencialmente, pagam o que precisa para sobreviver e investem em ativos. Até que chega um certo ponto que esses ativos estão gerando renda passiva para eles. Renda passiva você não precisa do seu esforço mais trabalhando ali no dia a dia para que aquilo renda, para que o dinheiro venha para você. Ou seja, o dinheiro está trabalhando para você. Você investiu em alguma coisa que o dinheiro agora está trabalhando para você. O dinheiro não trabalha para você, mas o que você comprou em forma de ativo agora está te rendendo, né? E não necessariamente precisa do seu trabalho, do seu esforço no dia a dia. E é aí onde o livro quer chegar, né? Para você sair da pressão do sistema, da corrida, do que ele chama da corrida dos ratos, que é você ficar um ratinho naquela rodinha, né, girando ali e não sair do lugar, né? Ficar preso numa situação financeira. E é aí onde estão a maioria das pessoas, né? Preso em uma situação financeira. E quando você tem essa pressão, a classe média e a classe mais baixa estão sempre nessa pressão. O que acontece? Você faz coisas que você não gostaria de fazer, ou coisas que você não acredita, simplesmente pelo dinheiro. E a nossa vida é muito mais do que isso, né? Hoje em dia, principalmente com toda essa informação que a gente tem, tudo, a gente pode sim viver do que nós acreditamos. E até eu tenho um projeto, como eu falei no começo, junto com outras duas sócias, que a nossa causa é viva do que você acredita. Né? Tem um site, vivodoqueacredito.com.br, tal. E porque a gente realmente acredita muito nisso. Agora, voltando ao livro, a gente falou então de passivos e ativos, dessas ideias que tem no livro.
a corrida dos ratos, você sair da corrida dos ratos. E que mais que ele fala no livro? Ele fala muito de investimento em imóvel, investimento em ativos, né? Fundamentalmente, investir em ativos. E, eu vou falar também aqui de como você pode superar obstáculos. Eu vou acenar aqui para a Paty que está vendo. Como você pode superar obstáculos, né, nessa corrida. E tem alguns sentimentos, algumas emoções, alguns estados que te paralisam, que podem te paralisar durante essa jornada. E são estados, sentimentos comuns entre todos nós. Vamos lá. Primeiro estado ou sentimento é o medo, né? Todos nós sentimos medo, mas quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de prosperidade, o medo é uma coisa que ou você joga pelo medo de perder, e é onde a maioria das pessoas jogam, pelo medo de perder, ou você tem a coragem de jogar pela vontade de ganhar. Ou seja, você acreditar em um projeto seu, acreditar em você e jogar pela coragem, ter a coragem de jogar para ganhar. Quando você joga pelo medo, você fica pequenininho, porque você acaba aceitando as coisas pelo dinheiro, né? Essa mentalidade, ele fala também de mentalidade de escassez. Quando você tem medo, você está na mentalidade de escassez, ou seja, o mundo não tem tantas oportunidades assim para você, então você acaba aceitando o que você tem pela frente sem saber aquilo que você realmente quer, o que você acredita. E você pode sim lutar pelo que você acredita. É um caminho mais árduo? É um caminho que dá mais trabalho? Realmente dá mais trabalho. Mas a gente tem uma vida só, né? Ou nessa existência aqui, pelo que você quer lutar, né? Pelo que você acredita ou pelo que você tem medo. Bom, segundo sentimento aqui que o autor coloca como algo, como um obstáculo, o ceticismo, né? Uma pessoa cética é aquela pessoa que quer, que precisa ver primeiro para crer, né? E no empreendedorismo, quando a gente fala de dinheiro, às vezes você precisa primeiro ter fé de que as coisas vão dar certo no seu projeto, para depois as coisas começarem a acontecer, né? E isso fica muito bem claro ao longo do tempo, quando você tem um novo projeto, que você vai começar a fazer alguma coisa para sair da inércia, onde você precisa colocar a maior parte do seu esforço, né? E depois que já está em movimento, é mais fácil, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, você precisa ter fé, principalmente no começo. E quando as coisas dão errado também. Então, é aquela história, o pessimista, quando a gente fala de cético, também tem a questão do pessimista. O pessimista, ele está sempre certo, né? Porque as coisas tendem, se você não fizer o que precisa ser feito, as coisas vão dar errado e aí você vai falar, eu sabia que isso poderia dar errado. É lógico que poderia dar errado. Para dar certo, você precisa ter muito mais garra, muito mais vontade para fazer as coisas darem certo. Então, o segundo obstáculo é o ceticismo. Terceiro obstáculo, eu vou falar de 5 aqui, e para a gente exemplificar alguns obstáculos que são sentimentos. Você pode ter até o conhecimento necessário, e é por isso que muita gente que tem conhecimento, mas não consegue ter dinheiro. Porque não controlou essas emoções, não controlou esses sentimentos, né? E todos nós precisamos controlar. Terceiro obstáculo, preguiça.
Preguiça. E a preguiça muitas vezes vem fantasiada, muitas vezes ela vem aí em forma de ocupação, né? Ah, eu estou ocupado, então eu não posso ver sobre o meu dinheiro, eu não posso fazer as minhas contas, né? Quantas vezes a gente não foge de encarar a situação de frente, porque você está muito ocupado. Mas será que esse ocupado é uma desculpa? Na grande maioria das vezes é. Né? Segundo o autor aqui, quando você está ocupado demais para ver sobre o seu dinheiro, sobre encarar de frente essa situação financeira, é uma simples preguiça, preguiça de colocar a sua cabeça para pensar. Né? Tem um outro livro que depois eu posso fazer uma síntese aqui, que é Quem Pensa Enriquece, que ele fala muito sobre isso. Né? As pessoas não param para pensar, não param para pensar. Primeiro que a gente não tem educação formal sobre a parte financeira, né? Não está na escola, e na minha opinião isso não é à toa, é porque o sistema quer que você não entenda o suficiente, né? Porque senão o sistema quebra. E mas quem tem a capacidade de parar e pensar consegue destinar um pouquinho ao longo de cada dia da sua energia, do seu dinheiro aí para o lugar certo. E isso de forma volumada vai fazer com que você seja uma pessoa próspera, né? Mais para frente. Ou não, né? Se você não fizer o que tem que fazer, né? Vai permanecer na corrida dos ratos, que é você ficar girando numa rodinha e não saindo no lugar. Bom, quarto obstáculo, maus hábitos. Né? Esse, realmente, todos nós temos padrões de comportamento que nós repetimos diariamente. E esses padrões de comportamento nos levam aos nossos resultados ao longo do tempo. Né? Isso, se você pegar um ano, você com um padrão de comportamento, chega no final do ano, você tem um resultado que pode ser positivo ou negativo, mas ele é apenas um resultado. Você não é um fracassado, você não é um vencedor, é apenas o resultado, que são padrões de comportamento ao longo do tempo. E aí você tem a opção de sempre continuar com o mesmo padrão e ter o mesmo resultado, ou mudar o seu padrão de comportamento e ter um resultado diferente. Mas isso leva tempo. E é aí que as pessoas também param, né? Porque quando você tem tempo, leva um tempo, será que é só um desejo? Né? Ou será que você quer isso de verdade e vai continuar firme ali, fazendo as coisas que precisam ser feitas até começar a aparecer algum tipo de resultado para você, né? Então, o desejo é a primeira coisa, mas você se manter ali fazendo as coisas que precisa é outra coisa. E aproveitando esse gancho, né, eu vou falar um pouquinho do ego. O ego também é uma coisa que nos destrói nesse caminho do que a gente quer, do que a gente acredita. Porque o ego é um falso centro, né? Às vezes você faz as coisas pelo ego. Por exemplo, eu estou gravando um conteúdo aqui agora. Nesse momento que eu estou gravando aqui, tem uma pessoa. Eu não estou gravando para ter várias pessoas. É a primeira vez que eu estou ligando, fazendo uma live, e eu não estava esperando que tivesse gente mesmo. Mas se eu focar nisso e o meu ego focar, que eu quero ter pessoas online, eu vou estar focando em uma coisa que não é do meu controle. E quando você foca numa coisa que não é do seu controle, você simplesmente se frustra. Né? Então você tem essa possibilidade de se frustrar. Então,
cuidado com o ego, o falso centro. Faça as coisas por você. E você pode fazer, com certeza, para ajudar outras pessoas. Mas não foca no que você não tem controle. Foca em ajudar as pessoas e, principalmente, primeiro no que você acredita. E aí, naturalmente, as pessoas da mesma vibe que você vão te seguir, outras não vão te seguir e tá tudo bem, né? Bom, quinto e último obstáculo que eu vou falar aqui na corrida para você ter prosperidade, né? E sair da corrida dos ratos, que é a arrogância. O que significa arrogância? Arrogância é o ego, que eu já falei o que é, mais ignorância. Então, o ego, que é um falso centro, ou seja, o que as pessoas estão falando sobre você, você constrói um falso centro, não é quem você é o que você acredita. Mais ignorância. Ignorância é o desconhecimento de algum assunto, alguma coisa. Então, a arrogância destrói as pessoas também. Porque a arrogância você não fica vulnerável. Quem você é, na verdade, naquele momento. Você não tem a possibilidade de ser quem você é. Quando você é vulnerável, ao contrário de arrogância, humildade e vulnerabilidade, se mostrar aberto, aí sim você pode enxergar um caminho de aprendizado para alguma coisa, né? Então é isso aí. Espero que tenha sido proveitoso. Aqui fiz um pequeno resumo. E se você recomendo que você compre esse livro ou ouça, né, pela internet aí no YouTube, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Tá bom? Então, para você que é empreendedor ou que quer começar um negócio, ser empreendedor, a gente tem um canal no Telegram também, né, que a gente publica áudios, também os nossos vídeos por lá. E para isso você deve baixar o Telegram e o segundo passo aí é entrar no nosso canal do Telegram, que é o Vivo do que Acredito. Tá? Eu vou até digitar aqui para ficar registrado. Vivo do que acredito. É só você digitar isso lá no Telegram que você vai encontrar o nosso canal. Tá bom? Então, um grande abraço e até amanhã ou depois com a nossa próxima live sobre algum assunto, alguma técnica, alguma estratégia para você que é empreendedor. Eu paro algum momento do meu dia e vou gravar isso para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.